Queridos catequistas e queridas catequistas do Brasil, da Arquidiocese de Curitiba, mais uma vez, mais uma quarta, estamos aqui, agora com o tema da inter-relação entre doutrina social da Igreja e catequese. É possível uma inter-relação entre doutrina social da Igreja e catequese? Claro que a Bíblia é o nosso livro por excelência, e nós vamos seguir aqui, que está muito bem feito, né? Quem ainda não viu, é muito bom ver, esse documento do CAT, Como Agir. Como agir, né? É lançado pela Paulus em 2016, Como Agir, né? Uma catequese. Nós vimos que a nossa metodologia é ver a realidade, a história, para iluminar com a leitura orante da palavra, para agir mostrando novos caminhos. E este livro vai nos ajudar. Esta é a base da nossa reflexão. Então nós vamos dividir aqui a doutrina social da Igreja. Claro que quando nós falamos em doutrina social da Igreja, queridos catequistas e catequistas, nós remontamos a 1891, há 129 anos atrás. Claro, não dá para fazer tudo em 2 vídeos, mas nós então vamos fazer no primeiro vídeo um panorama dos grandes divisores de água, os marcos referenciais da doutrina social da Igreja e interrelacionar com o nosso agir da catequese. E depois, um segundo vídeo, outras temáticas que se interrelacionam, doutrina social da Igreja, catequese e fé, já que nós trabalhamos com a educação da fé. Então, iniciamos agora com, eu chamaria essa temática, um panorama dos grandes marcos referenciais da doutrina social da Igreja e a sua relação com a catequese. Então, é muito importante na catequese, nós temos que mostrar isso. Eu tenho a impressão que nós não entendemos que o cristão é cidadão. Nós temos que fazer na catequese as pessoas entenderem que cristão equivale a ser cidadão. Tem gente que pensa que ser cristão é só dentro da igreja. E a sua intervenção social? A sua intervenção política na sociedade? Quando eu falo de política, é a luta pelo bem comum, a luta pela justiça, as questões éticas, as questões morais, ou isso não me toca? Então é importante isso. Então vamos lá. 1891, Leão XIII dá o grande chute inicial na questão da doutrina social da Igreja. A Rerum Novarum, a sua encíclica, é a primeira encíclica social, o grande divisor de água da Igreja. Já nessa encíclica, o Papa Leão XIII vai falar, em 1891, do direito à propriedade, da rejeição da luta de classes, ao invés da luta de classes, né? Aí a gente recorda Karl Marx, ao invés da luta de classes, a união de classes ele apregoa. O direito dos fracos, então ele reforça que temos que cuidar dos fragilizados, dos fracos, da dignidade dos pobres. E, sobretudo, o direito dos operários de fundar de fundar associações profissionais, sindicatos, associações em defesa da dignidade deles. É muito importante, em 1891, o Papa Leão XIII ter esta ideia, né? Então é muito importante. 1931, Pio XI, 1931, se chama 40º ano a encíclica. Por que 40º ano? Porque faz 40 anos que foi publicada a Rerum Novarum. Ele assinala o 40º aniversário de Rerum Novarum e ele aqui põe a reivindicação de um salário que possa alimentar a família, um salário digno, rejeição
da concorrência livre e ilimitada, os grandes monopólios, etc. E pede, que se desenvolva o princípio da subsidiariedade, ou seja, a nossa corresponsabilidade com os demais, com os outros. E em 1961, nos 70 anos de Rerum Novarum, o Papa João XXIII escreve Mater et Magistra. É uma nova encíclica celebrando os 70 anos de Rerum Novarum. Ele expõe que o objetivo da doutrina social da Igreja é criar uma autêntica comunidade na qual não se trate apenas de satisfazer necessidades físicas, etc., mas que seja promovida a dignidade de cada indivíduo de forma integral. Em 1963, de novo João XXIII, Pacem in Terris, outra encíclica. Por que Pacem in Terris? Paz na terra. Porque havíamos acabado de vencer uma guerra, de sair de uma guerra em 1945. Então ele diz que a promoção da paz e a propagação dos direitos fundamentais do homem como preocupação central da Igreja. E ali vocês sabem, depois nasce até a ONU também, essa Organização das Nações Unidas em favor da paz. É muito importante essa Pacem in Terris. Também é um divisor de água da Igreja. E em 1965 temos o Vaticano II, que foi de 62 a 65. Em 1965 a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Vaticano II. Se inicia um diálogo abrangente, afinal, diálogo e atualização são os pontos chaves do Concílio Vaticano II. Se inicia um diálogo abrangente com a cultura, com a economia, com a sociedade e com o progresso das pessoas. Então é muito importante esta Constituição Gaudium et Spes, alegria e esperança, que põe a Igreja em diálogo com a sociedade e tangendo as questões da economia, do progresso, da política, do desenvolvimento. As estruturas sociais devem estar orientadas ao progresso integral da pessoa humana. E em 1965, também com o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, temos a Declaração Dignitatis Humanae, que é o reconhecimento eclesial da liberdade religiosa como direito fundado na dignidade da pessoa. O objetivo dessa declaração, que é uma das declarações dos documentos do Vaticano II, é a consagração da liberdade religiosa nas constituições dos Estados. É muito importante isso, tá? E em 1967, também Paulo VI, com a Populorum Progressio, ele faz as considerações sobre um esforço mundial comum pelo desenvolvimento de todos os povos e a busca da paz no planeta Terra, no globo. Em 1971, também Paulo VI, com a Carta Apostólica 80ª Adveniens. Por que 80ª Adveniens? Por causa dos 80 anos da celebração de Rerum Novarum. Ele aborda problemas pontuais e especiais da época. A questão do desemprego, já nos anos 70 da década passada, pior ainda hoje. Problemas ambientais, pior ainda hoje, E o crescimento demográfico. Estamos vendo hoje o crescimento demográfico deu uma acalmada, mas o desemprego e os problemas ambientais, vemos a nossa situação da Amazônia hoje, só aumentaram. Em 1981, João Paulo II escreve Laborem Exercem, o exercício do trabalho. Nessa encíclica, ele comemora os 90 anos de Rerum Novarum e faz uma reflexão sobre o trabalho humano, que não serve apenas para nos sustentar, não serve apenas para a concorrência, mas possui uma especial
dignidade. A dignidade do trabalho. O trabalho é parte intrínseca da dignidade humana, da dignidade da pessoa, faz parte da vocação cristã do ser humano. O ser humano é chamado com o seu trabalho a aperfeiçoar a obra da criação. Ele é chamado à vocação de ser mais. Ele é um continuador da obra da criação com o seu trabalho. Ele é um co-criador. Ele aperfeiçoa a obra da criação. Em 1987, também João Paulo II, na encíclica Solicitudo Rei Socialis, ele escreve, depois de 20 anos da Populorum Progressium de Paulo VI, de novo ele aborda o desenvolvimento e o subdesenvolvimento do terceiro mundo, da América Latina, da África. A causa do desenvolvimento do primeiro mundo é o subdesenvolvimento do terceiro mundo. O desenvolvimento não pode ser compreendido apenas pelo viés econômico, mas ele tem que ser compreendido de modo moral, de modo ético, abrangente. E em 1991, João Paulo II escreve Centésimos Annos, uma encíclica para comemorar os 100 anos, o centenário da publicação de Rerum Novarum, este marco da doutrina social, escrita por Leão XIII em 1891. Ele escreve logo após o colapso do comunismo. É muito importante que ele mostra, de novo, a questão da dignidade do ser humano. E aqui é dignificado a democracia, como sistema político, e a economia do mercado livre. No entanto, o Papa resgata a solidariedade humana, da grande família humana na economia de mercado. E, para concluir esse panorama, em 2009, Bento XVI escreve Caritas in Veritate, Caridade na Verdade. É uma encíclica, no ano 2009. Ele enfrenta a temática das diversas facetas desse fenômeno novo que surge nos anos 90, chamado globalização, a partir dos postulados da Populorum Progressium de Paulo VI. Nós globalizamos a economia, globalizamos a política. Por que não globalizar a sociedade, a solidariedade universal, a ética humana universal? Em 2011, o Papa Francisco escreve Laudato Si, essa encíclica que desenvolve a temática de uma ecologia integral, da casa comum, do planeta Terra, onde vive a comunidade humana. Ou nós cuidamos, ou então nós vamos destruir juntos o planeta. Ele trata das questões do ambiente, muito comum e atual em nosso Brasil, da Amazônia, sua preservação, de todo do ambiente, no vasto quadro dos direitos de todos os homens e mulheres à vida. Há um desenvolvimento sustentável que consiste integralmente na dignidade humana. Ele coincide com a dignidade humana. E em 2020, outro dia, no mês de outubro, dia 3 de outubro, o Papa Francisco lança Fratelli Tutti, todos somos irmãos, acerca da fraternidade e da amizade social universal, visa o Papa Francisco, agora em outubro, com Fratelli Tutti, ele tem o objetivo de romper com o famigerado discurso de ódio, especialmente em relação aos pobres, especialmente em relação aos imigrantes, os refugiados da terra, este problema da crise mundial migratória, essa crise humana vexatória para a humanidade. Ele promove o diálogo na grande família da comunidade humana. A saída é o diálogo, a cooperação, a união de todos os
os homens e mulheres da grande família humana que é o mundo, em favor da grande família humana. Só assim vamos romper os muros do fechamento e os muros da separação que querem subsistir em nossa humanidade. E em seguida nós queremos mostrar como esse panorama mundial de 129 anos de doutrina social da Igreja que acabamos de fazer de Leão XIII, com Rerum Novarum, ao Papa Francisco, outubro de 2020, com Fratelli Tutti, o que isso tem a ver com a catequese, com a iniciação à vida cristã. Após apresentarmos esse grande panorama de 129 anos de doutrina social da Igreja, de Rerum Novarum 1891, Papa Leão XIII, até 2020, Fratelli Tutti, Papa Francisco, nós queremos agora demonstrar o que isso tem a ver com a catequese, com a iniciação à vida cristã, este grande panorama da doutrina social da Igreja. O documento 107, que é aquele itinerário para formar discípulos missionários, né? Que é o nosso marco referencial atual da catequese, publicado pela CNBB no ano 2017, mas ainda um ilustre desconhecido para muitos. O documento 107, nos artigos 39 a 239, ou seja, 200 artigos, expõe a metodologia catequética, que é o ver, o iluminar e o agir. Começa lá no 39, ver para aprender da história e da realidade. Iluminar com a leitura orante da Palavra de Deus. Outro dia, inclusive, no vídeo dos Atos dos Apóstolos, remarcamos, enfatizamos e expusemos os 4 passos da leitura orante da Palavra. E agir propondo novos caminhos, que é a nossa metodologia catequética, lá do documento 107, que é muito importante que a gente o conheça integralmente e o aplique na catequese. Somos seres históricos, nós todos e todas. Nós nos fazemos mediatizados no mundo. Sem uma correta interpretação da história, nós não podemos ver a realidade que nos cerca, não podemos desenrolar a história, não podemos realizar o ver. Sem irmos ao contexto histórico-social que envolve toda a conjuntura em que a palavra se gestou, nós não podemos iluminar com a leitura orante da palavra, pois se ela é descontextualizada, ela não é uma verdadeira exegese, não é uma verdadeira compreensão e experiência da palavra. E mais, meus queridos e queridas catequistas, a palavra só se faz palavra na vida da comunidade. A palavra, ela se encarna concretamente na vida da comunidade. Não basta somente a questão espiritual, a questão mística. Faz-se necessário integrarmos a catequese às questões sociais, às questões éticas, às questões morais, às questões políticas, no bom sentido da palavra, de luta pelo bem comum. Urge-nos conhecer, então, a doutrina social da Igreja, apresentada anteriormente por mim, num grande panorama, e aplicarmos este panorama da doutrina social da Igreja na realidade, no contexto histórico-social do qual estão inseridas as famílias da catequese neste imenso Brasil
nesta imensa arquidiocese de Curitiba, nestes novos aerópagos, nestas novas culturas, neste neopaganismo. E é muito importante que, somente com a leitura dos sinais dos tempos, que eu já remarquei nos meus vídeos dos Atos dos Apóstolos, né? O que são a leitura dos sinais dos tempos? É reler a história a partir da ótica da palavra de Deus, iluminada pela palavra de Deus, entender a conjuntura nacional e internacional, né? A luz da palavra de Deus que ilumina. Eu já disse lá, Lucas 12, 54 a 56, sobre os sinais dos tempos. Mateus 16, 2 a 3, sobre os sinais dos tempos. É que nós então vamos poder apontar novos caminhos da ação, como determina o agir da nossa metodologia: ver, iluminar e agir. Depois do ver, iluminar e agir, nós poderemos celebrar. Depois da encarnação de Jesus, leiam lá João 1 a 18, que o verbo que existia desde o princípio se fez carne. João 1,14. A história não é mais a mesma. A história é planificada de sentido com a encarnação, porque nós temos um Deus que se faz um de nós, exceto no pecado, e arma a sua tenda entre nós. Entra na história da humanidade. Jesus, que é o proto-sacramento do Pai, é a concretude do Pai aqui na terra, na história, que arma a sua tenda entre nós. É neste intercâmbio entre o divino e o humano, que neste movimento teândrico de intercâmbio do divino e humano, que nós somos cristãos. Devemos perceber que ser cristão deve coincidir com ser cidadão. Isto ainda é um problema na nossa catequese. Ser cristão não é apenas frequentar a igreja, não é apenas ser rituais, não é apenas devoção, é comprometer-se, é arriscar-se, é ter um compromisso social e político no meio do ambiente onde nós vivemos, por suposto, iluminado pela palavra de Deus. Então é muito importante nós compreendermos toda esta, como é que nós dizemos, este grande panorama da doutrina social da igreja e internalizarmos, porque do contrário nós somos hereges, né? Como Pelágio, ou como Pelágio no século IV da nossa era, ou como os gnosticismos, como diz Paulo, como diz o nosso Papa Francisco em Gaudete Exultare. Parece que nós estamos reavivando estas heresias de Pelágio, né? Não tem pecado original, não tem pecado, ou dos gnosticismos que divide a sociedade em 3 grupos: somente os pneumáticos, né, chegarão a Deus, alguns dos psíquicos e os ilemórficos estão destinados à perdição. Cuidado, que se a catequese está longe de ser uma catequese encarnada, baseada na encarnação de um Deus que entra na história, nós podemos, na atualidade, estar revivendo estas heresias do gnosticismo do século I e II da nossa era e do pelagianismo, né, Pelágio, né, no século IV, que nega o pecado original, que tudo é esforço nosso e esquece da graça de Deus. Assim eu concluo esta primeira parte do vídeo, que eu chamei Panorama dos grandes marcos referenciais da doutrina social da igreja e o que ele tem a ver com a nossa metodologia catequética apoiada no documento 107, um itinerário para a
iniciação à vida cristã para formar discípulos missionários. Um abraço grande a todos os catequistas e as catequistas do Brasil. E aguardem o nosso próximo vídeo, que será outras temáticas relacionadas à doutrina social da igreja, fé, catequese. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.